A escuridão era a única companhia do Rei Grey enquanto sua vida se esvaía em seu mundo original. De repente, um brilho intenso e sons abafados substituíram o silêncio eterno do vácuo. Eu tentei falar, mas apenas um choro agudo e impotente saiu da minha garganta. Uma mulher de rosto gentil me envolveu em seus braços, exalando um perfume de flores silvestres. Lentamente, percebi que minhas memórias de monarca permaneciam intactas em meu novo corpo minúsculo. O mundo ao meu redor não era tecnológico, mas sim uma terra de magia e maravilhas medievais. Meu pai, Reynolds, era um homem forte que frequentemente praticava com uma espada no quintal. Foi quando vi pela primeira vez as partículas de mana flutuando no ar como poeira brilhante. Decidi que não perderia tempo e começaria meu treinamento antes mesmo de aprender a andar. Tentei sentir o centro do meu peito, buscando o local onde o núcleo de mana deveria se formar. No início, a energia era selvagem e se recusava a obedecer aos meus comandos mentais. Noites se transformaram em meses enquanto refinava minha técnica de respiração. Aos poucos, as partículas de mana começaram a gerarem um redemoinho constante dentro de mim. Enquanto isso, eu aproveitava o calor de uma família que nunca tive em minha vida anterior. Eu sabia que esse mundo era perigoso e que eu precisava de poder para protegê-los. Descobri livros na biblioteca do meu pai que explicavam os fundamentos da magia neste reino. O processo de despertar geralmente ocorria na adolescência, mas eu pretendia forçá-lo muito antes. Meus canais de mana ainda eram frágeis e estreitos demais para o fluxo que eu desejava. Cada sessão de treinamento trazia uma dor lancinante que testava minha determinação de rei. Eu não podia parar, pois a mediocridade não era uma opção para quem já governou nações. Durante o dia eu fingia ser uma criança normal para não assustar meus pais. Meu pai começou a me ensinar os movimentos básicos da espada, sem saber que eu já era um mestre. Ele ficou boquiaberto ao ver a precisão com que eu executava cada golpe sugerido. À noite, o verdadeiro trabalho recomeçava no isolamento do meu quarto. O núcleo de mana estava quase formado, brilhando como uma estrela em miniatura dentro de mim. Senti a pressão aumentar a níveis insuportáveis, ameaçando transbordar. De repente, o controle que eu mantinha se despedaçou como vidro sob um martelo. Uma explosão de energia por varreu o quarto, estilhação de janelas e derrubando móveis. O telhado da nossa pequena casa foi arrancado pela força do despertar do meu núcleo. Eu caí no chão exausto, enquanto a poeira e os escombros se assentavam ao meu redor. Meus pais correram para o quarto, com pânico estampado em seus rostos. Eles me encontraram ileso no centro da destruição, brilhando fracamente com uma aura azul. E Reynolds percebeu imediatamente o que havia acontecido e não conseguia acreditar nos próprios olhos. Ele gritou de alegria, percebendo que seu filho era um prodígio sem precedentes. A destruição da casa foi um preço pequeno a pagar pelo nascimento de um novo mago. Nos dias seguintes, começamos os preparativos para uma nova fase de nossas vidas. Meu pai decidiu que era hora de deixarmos a segurança da nossa vila para trás. Uma longa jornada até a cidade de Shiros nos aguardava, cheia de perigos desconhecidos. Eu estava ansioso para ver o que o resto deste mundo tinha a oferecer a um rei renascido. Mas mal sabíamos que sombras observavam nossa partida das bordas da floresta. O rugido de uma besta ecoou ao longe, sinalizando que a paz havia chegado ao fim. Alguma coisa estava errada no caminho à frente, algo que nem mesmo minhas memórias de rei previram. O vento soprava gélido através das fendas das montanhas enquanto nossa carruagem avançava com dificuldade. Eu conseguia sentir as flutuações de mana no ar, indicando que não estávamos sozinhos naquelas alturas. Olhei para minha mãe, Alice, que acariciava sua barriga proeminente com um sorriso cansado. Meu pai, Reynolds, cavalgava ao lado dos chifres gêmeos, mantendo a guarda alta contra qualquer ameaça. De repente, o som de uma trombeta ecoou pelas paredes de pedra, fazendo os cavalos relincharem de medo. E rochas gigantescas começaram a despencar do topo das falésias, visando bloquear nossa única rota de fuga. E Reynolds gritou ordens para que todos tomassem posições defensivas imediatamente. Alice me puxou para perto de seu peito, tentando me proteger com seu próprio corpo. De trás das rochas, dezenas de bandidos armados saltaram com lâminas brilhando sob o sol pálido. Eu sabia que não podia ficar parado enquanto minha família corria perigo de morte. O primeiro impacto veio quando uma flecha mágica explodiu contra a lateral da nossa carruagem. Saltei para fora do veículo, sentindo o ar frio chicotear meu rosto enquanto circulava mana pelas minhas pernas. Meus pequenos punhos se incendiaram com uma aura de mana pura, surpreendendo os atacantes mais próximos.
Com um movimento rápido, desviei do golpe de um mercenário e o atingi com um pulso de energia. Gritos de dor e o tinir do metal contra o metal preencheram o desfiladeiro estreito. Vi meu pai lutar bravamente contra 3 homens ao mesmo tempo, mas ele estava sendo empurrado para trás. Um grito agudo de Alice chamou minha atenção de volta para a carruagem agora cercada. O líder dos bandidos caminhava lentamente em direção a ela com uma intenção assassina palpável. Um calor intenso borbulhou no meu peito enquanto eu ignorava as imitações do meu corpo de criança. Corri como um borrão de luz, deixando rastros de mana no chão de pedra enquanto avançava. Interpus-me entre o líder e minha mãe, criando uma barreira de vento comprimido. O homem soltou uma gargalhada cruel, subestimando a força que emanava de um garoto tão pequeno. Eu precisava acabar com isso rapidamente, pois meu núcleo de mana estava começando a sobrecarregar. Lancei um projétil de fogo que forcei o líder a recuar vários passos para trás. Contudo, o esforço fez meu nariz sangrar, sinalizando que eu estava atingindo o meu limite absoluto. Mais reforços inimigos apareceram nas cristas superiores, preparando-os para lançar uma avalanche final. Eu reuni cada gota de mana restante e a direcionei para a base do penhasco onde os bandidos estavam agrupados. O chão tremeu violentamente enquanto rachaduras profundas se espalhavam sob os pés dos nossos atacantes. O líder dos bandidos percebeu tarde demais que eu estava destruindo a própria estrada abaixo de nós. Alice gritou meu nome quando a seção da estrada onde eu estava começou a desmoronar em direção ao abismo. Sorri para ela uma última vez, esperando que meu sacrifício garantisse a segurança do meu futuro irmão. O líder dos bandidos, em um último ato de desespero, lançou uma corrente mágica que se prendeu ao meu tornozelo. Senti a gravidade nos puxar para baixo, enquanto o som dos gritos da minha família se tornava cada vez mais distante. Tentei conjurar um amortecedor de vento, mas meu núcleo de mana estava completamente vazio e dolorido. O ar passava por mim com um ruído ensurdecedor, e a névoa fria do fundo do vale começou a me envolver. Pensei em como minha vida como Rei Grey foi solitária e como eu finalmente tinha encontrado algo pelo que valia a pena morrer. O impacto não veio contra o chão, mas sim contra uma saliência de rocha coberta por vinhas densas. A dor foi excruciante quando senti meus ossos protestarem contra a interrupção brusca da queda. No entanto, o líder dos bandidos que caía comigo desapareceu em um portal de sombras antes de atingir o fundo. Minha visão começou a escurecer, mas percebi que as vinhas onde eu estava não eram naturais. Uma voz suave e poderosa ecoou dentro da minha mente, chamando por um nome que eu não reconhecia. Arrastando-me com as forças que me restavam, olhei para dentro da escuridão da caverna à minha frente. 2 olhos imensos e dourados se abriram na penumbra, observando-me com uma sabedoria milenar. Algo me dizia que minha queda não foi um acidente e que o verdadeiro teste estava apenas começando. A escuridão ao redor dos meus olhos começou a se dissipar enquanto a dor latejava em cada osso do meu corpo mirrado. Eu tentei me mover, mas o impacto da queda contra o solo da caverna havia drenado toda a minha energia vital. Foi quando senti uma presença esmagadora, algo tão vasto e antigo que fazia o ar vibrar com puro poder. Diante de mim, emergindo das sombras profundas, estava uma criatura que eu julgava existir apenas em lendas. A voz dela não ecoou pelos ouvidos, mas sim diretamente dentro da minha mente, suave como uma brisa de verão. Ela se apresentou como Sylvia e, apesar de sua aparência assustadora, senti uma bondade maternal emanando de seu ser. Percebi então que Sylvia estava gravemente ferida, com uma marca negra de corrupção se espalhando por suas escamas. Ela me explicou que eu era especial e que precisava fortalecer meu núcleo de mana para sobreviver ao que viria. Pelos meses seguintes, o tempo parou naquela caverna enquanto eu mergulhava em um treinamento que desafiava a lógica. Sylvia me ensinou a sentir as correntes de mana do mundo, não apenas como uma ferramenta, mas como uma extensão da vida. Meus dias eram preenchidos por meditação exaustiva e exercícios físicos que levavam meu pequeno corpo ao limite. Com o passar do tempo, meu núcleo de mana mudou de cor, subindo de nível em uma velocidade que surpreendeu até a Grande Dragão. Sylvia me contou sobre as bestas de mana e os perigos que espreitavam além das montanhas de Diketin. Perguntei sobre sua origem, mas ela apenas sorriu com tristeza, guardando segredos que eu ainda não podia compreender. Certo dia, um estrondo ecoou pelas passagens superiores e Sylvia soube que seu tempo de esconderijo havia acabado. Ela me entregou um ovo de pedra, pedindo que eu o protegesse com a minha própria vida. Com um último rugido de despedida, ela usou sua magia restante para me teleportar para longe dali. Quando recobrei os sentidos,
Eu estava em uma floresta densa e desconhecida, o ar carregado com o cheiro de magia antiga. O som de galhos quebrando e gritos agudos me tirou do transe de tristeza pela perda de Sylvia. Vi um grupo de caçadores de escravos brutais cercando uma pequena figura que tentava inutilmente se defender. Era uma menina elfa, sua beleza nobre contrastando com o terror absoluto em seus olhos esmeralda. Sem hesitar, avancei contra os agressores, canalizando a mana que Sylvia me ensinou a dominar. Meus movimentos eram um borrão para os olhos humanos, cada golpe atingindo pontos vitais com precisão cirúrgica. Os bandidos ficaram paralisados ao verem uma criança de 4 anos lutar como um veterano de guerra experiente. Em poucos minutos, a ameaça foi dissipada e os covardes fugiram, deixando a pequena princesa em segurança. Aproximei-me dela e estendi a mão, tentando oferecer o conforto que eu mesmo tanto sentia falta. Ela me disse que seu nome era Tessieira Alit e que estava perdida longe de sua casa no reino dos elfos. Decidi que não poderia deixá-la sozinha naquela floresta perigosa, assumindo o papel de seu guardião temporário. Durante nossa caminhada, Tessia se maravilhava com cada pequena demonstração de magia que eu fazia para mantê-la entretida. Pela primeira vez nessa nova vida, eu não estava apenas treinando ou lutando, eu estava criando um laço real. Finalmente, as torres de marfim de Zestier, a capital elfa, surgiram no horizonte como um sonho de cristal. Ao entregar Tessia ao seu avô, o rei dos elfos, fui recebido não como um estranho, mas como um herói de honra inestimável. Tessia me abraçou forte, prometendo que nunca esqueceria o que eu fiz por ela naquele dia. Com a ajuda dos elfos, eu finalmente encontrei o caminho de volta para os braços da minha própria família. O reencontro com meus pais foi banhado em lágrimas de alegria, pois eles já tinham perdido a esperança de me ver vivo. Eu havia retornado não apenas como um filho, mas como um guerreiro forjado pelo fogo e abençoado por um dragão. Olhando para o futuro, eu sabia que os desafios que viriam seriam imensos, mas agora eu tinha algo pelo que lutar. O Rei Grey havia morrido na solidão, mas Arthur Leywin viveria cercado por aqueles que amava. Senti o peso do ovo de Sylvia em minhas costas e soube que o legado dela continuaria através de mim. Minha jornada em Dicatien estava apenas começando, e eu estava finalmente pronto para escrever meu próprio destino nesta nova vida.